Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Nós leremos todo o capítulo. 1 Samuel, capítulo 13. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isto os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram, e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos e pelos túmulos, pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Geba de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, à terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para molar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para molar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás. Vamos orar. Santo Deus, estamos mais uma vez com a Tua santa palavra diante dos nossos olhos, desejosos, Pai, de receber do Senhor o ensino, a instrução para a nossa vida. A Tua palavra é rica, mas os nossos olhos são falhos, o nosso entendimento é limitado. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito clareie os nossos olhos, ilumine-os, para que nós consigamos enxergar as maravilhas da Tua lei e possamos ser admoestados pelo Senhor, ó Pai, quanto à forma que nós devemos viver, especialmente quanto à nossa fidelidade ao Senhor. Abençoa-nos, portanto, fala conosco, usa o Teu Santo Espírito, Pai, para aplicar a Tua verdade no nosso coração. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Qual é o limite da Tua fidelidade
para com Deus. Qual é o limite? Você teria coragem de matar uma pessoa dependendo do que ela te fizesse? Há um ponto em que alguém te fizesse algo que você poderia matar uma pessoa? Você que é casado, se o seu cônjuge caísse doente numa cama, durante anos, você teria coragem de adulterar? Se você perdesse o seu emprego e todos os seus bens, ao ponto dos seus filhos começarem a passar necessidade, você roubaria para alimentá-los? Se a tua permanência no seu emprego dependesse de você soltar uma mentira, fazer um negócio fraudulento, alguma desonestidade, você pecaria dessa forma para manter o teu emprego? Se você estivesse em um estado de extrema solidão, de extrema carência, você acessaria material pornográfico, justificando-se por conta da solidão e da carência? Qual é o limite da tua fidelidade a Deus? Qual é o limite? Nas circunstâncias extremas, você permaneceria fiel? Ou haveria alguma circunstância que te diria, não, aí é demais, aí eu vou ter que praticar o pecado, porque eu não consigo até esse ponto? Qual é o limite da tua fidelidade? Há alguns anos um aluno foi pego num plágio, e quando confrontado, ele disse exatamente isso. Eu estava sem tempo, eu estava com problemas difíceis na minha vida, então por isso, forçado pelas circunstâncias, eu tive que copiar um trabalho inteiro e plagiar. Em circunstâncias extremas, você permanece fiel ao teu Deus? Saul não permaneceu. Saul não permaneceu. E no versículo 12, ele declara exatamente isso. Eu disse comigo, quando ele se defendia de Samuel, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Na provação, Saul caiu. E com este pecado, ele sacrificou o seu reino. Ele colocou o seu reino a perder. Irmãos, o tema principal deste capítulo é justamente a reprovação de Saul, do rei Saul. E é interessante, esse versículo é muito marcante no livro, porque nele nós encontramos a primeira ocorrência, ainda que indireta, a Davi. O nome de Davi e a sua escolha só vão aparecer no capítulo 16. Mas se você reparou aqui no versículo 14, nós já temos indiretamente a menção a Davi. Já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Aqui já há uma menção ao rei Davi que viria. No momento dessa primeira rejeição, Saul não vai parar aqui. No capítulo 15, ele vai fazer pior. Mas aqui o trono já lhe é tirado e Deus já está de olho naquele jovem chamado Davi. Saul foi reprovado por Deus. Mas por que Saul foi reprovado? Por qual pecado? Nós vemos que o ato foi um, mas nós podemos identificar dois pecados, pelo menos neste ato reprovável de Saul. É sobre esses dois pecados que nós falaremos nesta noite. Saul foi reprovado então por conta de desobediência. Esse foi o primeiro pecado, a sua desobediência. Qual foi a ordem que Saul desobedeceu? Volte para o capítulo 10, versículo 8, e veja comigo, capítulo 10, versículo 8. Diz assim, Samuel falando: Tu, porém, descerás adiante de mim em Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. As ordens foram muito claras. Você vai até Gilgal, espera 7 dias e eu vou até lá. Samuel era o sacerdote, ele iria prestar o sacrifício, oferecer holocaustos. As ordens foram claras. Mas eis, meus irmãos, que Saul se viu forçado pelas circunstâncias. Quais eram as circunstâncias? Os versículos que nós lemos mostram
que no segundo ano do reinado de Saul, ele separou 3.000 homens e estabeleceu 2 postos para vigiar o seu reino. Em um posto, em Micmas, ele ficou com 2.000 soldados. E no outro posto, em Gibeá, o seu filho Jonatas, que era valente de guerra, era hábil na guerra, ele ficou com 1.000 homens. E eis que numa iniciativa militar, e Jonatas era bom nisso, com esses 1.000 homens ele derrotou uma guarnição, uma pequena tropa de filisteus que estava ali na região. E Saul ficou empolgadíssimo com essa derrota dos filisteus. Diz o texto, nos versículos seguintes, que Saul pegou uma trombeta e saiu anunciando a vitória de Saul sobre os filisteus, e como que levantando o povo para ir para a batalha. Por sua vez, os filisteus ficaram irados com essa situação. Diz o versículo de número 5, reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, e o exército dos filisteus era gigantesco, era de 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, era um exército enorme. O texto fala que havia uma multidão como a areia que está à beira-mar. E no versículo seguinte, os homens se viram em apuros, verso 6, vendo pois os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, eles saíram correndo, alguns se esconderam em cavernas, alguns se esconderam em túmulos, alguns se esconderam em buracos, em penhascos, em cisternas, eles saíram se escondendo. Qual era o apuro? Era um exército muito mais forte, um exército aparelhado, carros. E adivinhe, o povo de Israel não tinha armamento, eles não tinham espada e nem tinham lança, porque sob dominação filisteia, os filisteus tinham proibido que eles tivessem ferreiros. Isso está explicado aqui no versículo 19. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Quando os judeus tinham que afiar algum instrumento de arquitetura, alguma foice, algum instrumento cortante, eles tinham que ir até os filisteus, até a cidade dos filisteus, pagar um valor absurdo para que fosse afiado o instrumento. Só quem tinha uma arma aqui era Saul e Jonatas, verso 22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Os únicos que tinham espada e lança eram esses 2. Então eles estavam em apuros mesmo, meus irmãos. E como é que Jonatas conseguiu vencer um exército, uma guarnição, com uma arma apenas? No capítulo 14 isso vai ser explicado depois. Mas o fato é que aqui os soldados estão em apuros. E Saul, ele está com 600 homens. Os homens fugiram. Saul está com 600 homens. E aquela multidão dos filisteus está se aproximando. E ele quer a bênção do Senhor. Então, forçado pelas circunstâncias, foi que ele desobedeceu. Meus irmãos, este foi o erro, porque Samuel havia passado por uma situação semelhante. Não sei se os irmãos se lembram. No capítulo 7 de 1 Samuel, é uma situação muito, muito parecida. Lembram-se que os homens de Israel foram exterminados, Samuel ficou basicamente sozinho com crianças e com mulheres. E agora que Samuel convoca o povo para o arrependimento, capítulo 7, e o povo se arrepende e ele está lá oferecendo o holocausto, os filisteus estrategicamente dizem, vamos massacrar o que sobrou, se agrupam, e Samuel, diz o texto, ele não parou de cortar o sacrifício. E enquanto ele cortava o sacrifício, diz o texto, que o céu se encheu de relâmpagos e de trovões, e Deus fez um barulho que aterrorizou os filisteus. Eles ficaram desorientados com os flashes e os trovões e tudo o que aconteceu, e eles foram derrotados. E Samuel não pegou a arma e foi para a guerra, nem tinha exército. Ele ficou ali, confiando no Senhor. Forçado pelas circunstâncias, Samuel confiou no Senhor, mas Saul era diferente. Saul não tinha o coração firme no Senhor, e forçado pela circunstância, ele desobedeceu. Meus irmãos, alguns servos do passado passaram por circunstâncias difíceis, circunstâncias extremas, e eles foram fiéis. Abraão, por exemplo, quando Deus pediu para ele sacrificar o seu filho,
o único filho. Ele foi lá e ele obedeceu. E ele ia mesmo sacrificar Isaque obedecendo ao Senhor, porque ele considerava que Deus era poderoso para recobrá-lo de dentre os mortos, como o escritor de Hebreus nos explica. José do Egito foi assediado por uma mulher durante muitos dias, e ele estava sozinho naquela casa, mas ele não cedeu, ele foi fiel ao Senhor. E ele diz na resposta: acaso seria eu infiel para com o meu Deus e transgrediria o mandamento de Deus? Nosso Senhor Jesus, meus irmãos, que certamente é o exemplo mais eloquente que nós temos, ele no jardim do Getsemane, ali prestes a ser crucificado, e a crucificação, só a crucificação já era terrível demais. Você imaginar que as suas mãos seriam perfuradas com pregos, os seus pés, isso já era terrível. Nós temos medo de injeção, de cirurgia. Imagine uma crucificação que era feita para matar. Mas, sobretudo, Jesus sabia que o peso dos pecados de um povo inteiro, cumprindo Isaías 53, seriam lançados sobre ele. E ele experimentaria as agruras do inferno na cruz. Ele experimentaria pela primeira vez na vida o desprezo de Deus. Deus viraria o seu rosto ali na cruz. E isso aconteceu, e Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sofrendo, antevendo estes momentos, foi que Jesus verteu lágrimas de sangue. A medicina já explica que uma tensão muito forte nessa região pode romper vasos. E Jesus rompeu, e Jesus chorou lágrimas de sangue. Mas ele se manteve fiel, meus irmãos, ele não desistiu. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade e não a minha. E ele foi até o fim. Em circunstâncias extremas, o nosso Senhor Jesus obedeceu. O apóstolo Paulo, ele diz, escrevendo aos Coríntios: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A ideia de que ele sofre, ele esmurra o corpo, para que ele não venha pecar e se torne desqualificado diante do povo de Deus. Meus irmãos, sabe o que nós devemos fazer em circunstâncias extremas? Circunstâncias em que o velho homem sussurra: isso é demais, aí você não deve mais obedecer ao Senhor. Nós devemos permanecer firmes. Por quê? Porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Quando o velho homem sussurrar: não, isso já é demais, isso é mentira do diabo. Deus não te dá uma provação que você não possa suportar. E a palavra de Deus garante: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da justiça. Este foi o primeiro pecado de Saul, a desobediência. Deus havia falado com ele por meio de Samuel, mas era a palavra de Deus, como nós vimos na repreensão de Samuel. Samuel disse aqui no versículo 13: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O segundo pecado é a violação do culto. Talvez você tenha pensado assim: mas pastor, Saul estava forçado pela circunstância, ele queria a bênção do Senhor, por isso que ele foi lá e ofereceu o sacrifício, ele foi piedoso, ele queria a bênção de Deus. Não. Todo judeu sabia que ninguém, exceto os sacerdotes, poderiam fazer sacrifícios. Isso era ensinado desde que a pessoa nascia. Ninguém podia fazer o papel de sacerdote. Os sacerdotes, eles tinham que ser de uma tribo específica, da tribo de Levi, tinha que ser descendente de Arão. Não era uma coisa que qualquer um podia oferecer. Mas aqui Saul, talvez vendo-se na condição de rei, ele achou-se poderoso. Já que eu sou o rei, eu estou acima dessa lei. E ele foi lá e ofereceu o holocausto. O pecado de Saul, então, envolveu uma certa arrogância, uma certa superioridade para com o mandamento do Senhor. Por isso que a palavra de Samuel foi tão dura, como nós lemos no versículo 13. Interessante é que um pouco mais tarde na história de Israel, nós vamos encontrar um outro rei fazendo a mesma coisa. O rei Uzias.
O rei Uzias fez o mesmo. O rei Uzias não estava forçado pelas circunstâncias como estava Saul aqui, mas ele cometeu o mesmo pecado e perdeu o reino por causa disso. Lá em 2 Crônicas 26, a partir do verso 18, diz assim: E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Então, mais para frente, um rei, inflamando-se no seu coração, vai lá fazer as vezes de um sacerdote e Deus o pune com lepra. E ele perde o reino por conta disso. Aqui nós temos Saul, dizendo-se forçado pelas circunstâncias, violando o culto ao Senhor. Pouco tempo depois, no capítulo 15, que já foi pregado aqui, nós vamos ver ele de novo quebrando esse tipo de coisa, né? Quebrando essas ordenanças do Senhor, quando ele traz sacrifícios ímpios que Deus não queria, com a desculpa de que deveria oferecer a Deus. E lá a palavra de Samuel é dura novamente. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, Saul pecou porque violou o culto ao Senhor, fazendo algo que só um sacerdote poderia fazer. Nadab e Abiú violaram também o culto ao Senhor, trazendo fogo estranho, fogo não autorizado para o sacrifício. Ofni e Finéias violaram o culto ao Senhor, pegando a arca da aliança e levando para o campo de batalha como um grande amuleto. Davi violou a santidade da arca do Senhor, quando teve uma ideia de construir um carro e colocar a arca no carro, e não nos varões que os levitas deveriam transportar. E naquele episódio, um boi tropeçou, Uzá colocou a mão na arca porque ela ia cair, e ele morreu imediatamente. Violações do culto. O culto foi violado quando, ali na época dos profetas, o povo fazia um culto aparentemente certinho na forma, mas na essência, diz o profeta Isaías, as tuas mãos estão cheias de sangue. Quando vocês vêm perante mim, eu escondo de vocês o meu rosto. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Então, pecados contra culto, contra o Senhor, são pecados graves. São violar leis que não foram abolidas. São leis que são permanentes. O culto ao Senhor é algo muito sério. O culto foi violado também na época de Jesus, quando, numa iniciativa comercial e do ponto de vista de dinheiro, eles encheram o pátio dos gentios. Os irmãos se lembram que o templo ali da época de Jesus, o templo de Herodes, tinha alguns pátios antes de se chegar na construção, e um dos pátios era o pátio dos gentios, que era o primeiro pátio logo que você entrava, e diz o texto lá de João, que eles transformaram aquele pátio num mercado livre. O texto grego lá é emporium. Vocês transformaram a minha casa em casa de negócios, num empório, uma grande feira livre, com homens gritando, animais berrando, pombas fazendo barulho, bois mugindo, e aquele cheiro, e aquela bagunça, e aquela sujeira, e homens com mesas trocando dinheiro, os cambistas, violação das coisas de Deus. Meus irmãos, o culto nos nossos dias tem sido violado de várias formas.
nós encontramos igrejas fazendo coisas que não deveriam fazer no culto, colocando música secular para ser tocada no culto, por exemplo, colocando elementos estranhos ao culto que não tem base na palavra, ou deixando de colocar elementos que estão prescritos na palavra. Nós encontramos muitas violações do culto nos nossos dias, mas talvez o melhor paralelo que nós temos aqui para o pecado de Saul, que foi um homem que fez algo ao qual não estava autorizado fazer, sejam nos nossos dias as pastoras. Nós estamos cheios de igrejas por aí com mulheres pregando, como se fossem pastores. Não estão autorizadas a fazer isso. Denominem-se pastoras, missionárias ou evangelistas. Deus é muito claro na sua palavra. Deus escolheu profetas, escolheu sacerdotes, escolheu reis, escolheu apóstolos para que pregassem o evangelho. A acusação que fazem é que a igreja é muito machista, a igreja só permite pastores. Ora, Jesus foi machista então? Ele era cercado de mulheres que o acompanhavam, mas ele escolheu 12 apóstolos. Por que ele não escolheu algumas apóstolas para fazer uma média? Será que Jesus era machista? Com certeza não. Deus estabeleceu desde a criação que o homem é o cabeça e a mulher é a auxiliadora. E para liderar o seu povo e para trazer a palavra, Deus sempre levantou homens. Isso é estrutural, isso vem desde a criação. Então hoje, quando nós vemos os púlpitos cheios de mulheres pregando com autoridade de homem, é uma violação do culto, é uma violação da ordem estabelecida por Deus. Da mesma forma que Saul não poderia fazer aquilo, essas mulheres hoje que estão pregando com autoridade de homem não poderiam estar fazendo isso, porque não tem respaldo nas Escrituras. Os cultos têm sido violados nos nossos dias, meus irmãos, e Deus, Ele vai acumulando a sua ira para um dia castigar os infiéis, aqueles que têm desprezado a sua palavra e não têm feito conta dos seus mandamentos. Concluindo, até onde vai a tua fidelidade? Até onde vai a tua fidelidade a Deus? Há um livro muito interessante, Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand, que foi um missionário que sofreu na Romênia comunista do século passado. E é um livro muito pesado, em que um missionário cristão conta as torturas que ele passou dentro de um regime comunista, um regime que, além de não seguir a Deus, torturava os missionários. E há uma história muito triste, mas muito marcante, que ele conta de um pastor romeno chamado Floresco. Esse pastor foi capturado e ele era torturado com certa frequência, com atiçadores de ferro, em brasa e com facas. Ele era açoitado horrivelmente, ele não conseguia dormir porque a sua cela era tomada de ratos famintos, e ele tinha que ficar se defendendo dos ratos a noite inteira, porque se ele descansasse um momento só, os ratos o atacariam, e ele foi forçado a ficar em pé durante semanas, dia e noite, apenas porque ele era cristão, e o regime não suportava cristãos. Os soldados queriam torturá-lo para que ele delatasse os seus amigos, a igreja subterrânea, para que ele dissesse onde é que as igrejas estavam se reunindo. Mas ele resistiu, ele não cedeu de jeito nenhum. Mas aí, eles levaram o seu filho de 14 anos para torturar o filho na frente dele. E eles começaram a açoitar o filho de 14 anos na frente dele, dizendo que continuariam a bater no filho até que o pai dissesse onde estava a igreja. E o homem, meus irmãos, já estava quase ficando louco de ver o filho ser torturado na sua frente. E ele suportou até onde ele conseguiu. E então ele gritou para o filho: Alexandre, tenho que dizer o que eles querem. Eu não posso mais suportar o que eles estão fazendo com você. Mas o filho de 14 anos respondeu: Pai, não me faça a injustiça de ter um pai traidor. Resista, se me matarem, eu morrerei com as palavras: Jesus é a minha terra natal. E foi assim que aquele garoto, aquele adolescente de 14 anos morreu. Ele morreu naquela tortura. Morreu louvando a Deus.
Até onde vai a nossa fidelidade? Saul, forçado pelas circunstâncias, pecou. Dificilmente nós passaremos pela situação do nosso irmão Floresco, dificilmente. Nós temos provações mais leves. É o teu trabalho, em que se você não mentir ou não for desonesto, você pode perder o emprego. Que perca. Seja fiel ao Senhor. Pode acontecer alguma situação na tua vida que você ache uma desculpa para o adultério, não caia, resista até a morte. Ou algum revés, algum acontecimento na tua vida em que você pense em roubar, não roube, seja fiel ao Senhor. O profeta disse que nunca viu um justo mendigar o pão, e Deus cuidará de você. Nós não temos desculpa, meus irmãos, para pecar. As desculpas geralmente quem promove é o próprio diabo. Nós temos que ser fiéis, e fiéis até a morte. Que Deus nos livre de situações extremas como esta, mas se elas vierem, que nós resistamos até a morte, porque não nos veio tentação ou provação ao qual nós não pudéssemos resistir, mas Deus é fiel e nos mandará o livramento, de modo que nós as resistamos. Que Deus assim nos conserve fiéis. Amém.